Há um tempo que não se mede com relógios. Um tempo que não está no calendário. É o tempo que vive dentro de nós. O tempo das lembranças. Cada vez que recordamos algo, algo mágico acontece. Voltamos a sentir, a ver, a ouvir, a reviver um instante que já passou. Mas o que é esse tempo que só existe na mente? Como conseguimos viajar para o passado e, às vezes, até para o futuro, sem sair do lugar? Durante séculos, filósofos, psicólogos e cientistas tentaram compreender esse fenômeno misterioso. O tempo subjetivo, a experiência interna do tempo que habita a memória e a consciência. A filosofia da memória faz uma pergunta simples, mas profunda. O que faz uma lembrança ser uma lembrança? Por que sentimos que isso aconteceu comigo e não é apenas uma imaginação qualquer? Na psicologia moderna, aprendemos que há vários tipos de memória. A memória procedural, como andar de bicicleta, é automática. A semântica guarda fatos e conhecimentos, mas a memória episódica é diferente. Ela traz consigo a emoção, o contexto, a sensação de reviver um momento. É nela que vive o tempo subjetivo. Quando recordamos um abraço, uma viagem ou um amor do passado, não estamos apenas pensando, estamos revivendo. Essa sensação de eu estive lá é chamada de autonoese, a consciência de si mesmo no tempo. O psicólogo canadense Endel Tulving foi quem definiu esse conceito. Ele explicou que lembrar de algo vivido é muito mais do que ter uma informação armazenada. É ter uma experiência mental em que a mente se transporta para outro ponto da própria linha do tempo. Tulving chamou isso de viagem no tempo mental. Mas antes de falarmos dessa viagem, é importante entender o que acontece quando ela falha. Na década de 1950, o paciente conhecido como HM passou por uma cirurgia para curar a epilepsia. O resultado foi trágico. Ele perdeu a capacidade de formar novas memórias. Vivia preso em um presente constante, incapaz de lembrar o que havia acontecido minutos antes. Décadas depois, outro caso chocou a ciência. KC, vítima de um acidente, perdeu não apenas o passado, mas também a capacidade de imaginar o futuro. Ele sabia fatos sobre sua vida, mas não conseguia se ver dentro das lembranças. Era como se tivesse perdido o fio do tempo dentro da mente. Esses casos revelaram algo surpreendente. Lembrar e imaginar não são coisas opostas. São duas faces do mesmo fenômeno, a consciência do tempo. Quando lembramos, nossa mente viaja para o passado. Quando imaginamos, ela se projeta para o futuro. E em ambos os casos, a autonoese nos faz sentir que eu estou vivendo isso. Tulving identificou 3 níveis de consciência. A noese quando agimos sem consciência, como ao respirar. Noese quando sabemos fatos e verdades. E autonoese quando reconhecemos a nós mesmos dentro do tempo. É essa autonoese que dá à memória seu caráter subjetivo. Ela nos faz perceber que o passado, o presente e o futuro são dimensões internas criadas pela mente. Cada lembrança é uma reconstrução, e não uma gravação perfeita. Por isso, lembrar é sempre recriar. Os filósofos da memória dividiram-se em 2 grandes correntes. Uns acreditam que lembrar e imaginar são capacidades diferentes. Outros, que são parte de um mesmo processo mental. Para os continuistas, como Michaelian e de Brigard, a memória e a imaginação compartilham a mesma base cognitiva. Ambas são simulações mentais, construções que misturam fatos, emoções e sentidos. Já para os descontinuistas, como Bernecker e Fernandes, a diferença está no vínculo com o passado. A lembrança, dizem eles, precisa de uma conexão causal com o evento real. Sem esse vínculo, o que temos é apenas imaginação. Daí nasce a teoria causal clássica da memória, que diz: uma lembrança é verdadeira quando existe uma relação direta entre a experiência e o ato de lembrar. Mas, com o tempo, essa visão começou a ser questionada. Como explicar, por exemplo, quando lembramos de algo, mas sentimos que aquilo não nos pertence emocionalmente? Ou quando uma lembrança é vívida, mas sabemos que ela nunca aconteceu? Foi então que surgiu uma atualização dessa teoria, a teoria causal autonoética.
Ela afirma que não basta existir uma ligação causal. É preciso também que a lembrança traga a consciência de pertencimento, o sentimento de "isso aconteceu comigo", e há ainda uma visão mais recente, a teoria simulacionista. Ela propõe que a memória não é uma janela para o passado, mas um espelho criador. Ao lembrar, o cérebro não reproduz, ele reconstrói. Ele recria o passado com base em fragmentos, emoções e expectativas. Por isso, toda lembrança é uma nova versão daquilo que já vivemos. A neurociência moderna reforça essa ideia. Pesquisas mostram que as mesmas áreas cerebrais que usamos para lembrar o passado são ativadas quando imaginamos o futuro. Isso significa que o cérebro usa o passado como matéria-prima para projetar o que ainda está por vir. A memória, então, não é apenas um registro, é uma ferramenta criadora. Ela nos permite viajar no tempo, reviver o que já fomos e antecipar o que poderemos ser. Quando fechamos os olhos e voltamos a um momento marcante, estamos experimentando uma forma de viagem temporal. Não física, mas mental. O corpo permanece aqui, mas a consciência se move entre os tempos da existência. Esse é o verdadeiro sentido do tempo subjetivo. Ele não é o tempo dos relógios, mas o tempo da alma. O tempo das experiências, das emoções, das conexões humanas. Ele se dobra, retorna, refaz caminhos. É o tempo que nos permite revisitar o passado e dar-lhe novos significados. Por isso, lembrar é também um ato criativo. Cada lembrança que ressurge em nossa mente é uma nova versão de nós mesmos. Relembrar é reconstruir quem somos. A filosofia da memória, unida à neurociência, revela um fato fascinante. O tempo não está apenas fora de nós. Ele também habita dentro de cada consciência. Quando recordamos, não apenas voltamos ao passado, nós recriamos o presente e desenhamos o futuro. O tempo subjetivo é o elo invisível entre o ser e o tempo. É a dimensão onde a mente humana transcende o agora e se torna capaz de habitar a eternidade interior. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro poder da mente seja esse: viajar no tempo sem sair do lugar, porque cada lembrança é uma pequena eternidade guardada dentro de nós.